Todos bem-vindos, os presentes e os amigos que nos acompanham pela internet. Então, relembrando, né, os nossos horários com palestras, os passes estão todos fixados lá fora e no nosso site, tá? Quem tiver alguma dúvida é só consultar. E, gente, queria lembrá-los, né? Agradecer, em primeiro lugar, a ajuda de vocês para a composição das nossas cestas básicas e continuar pedindo gêneros alimentícios. Esse mês a gente precisa de arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. E qualquer outro alimento é bem-vindo, tá? Vocês vão estar ajudando a nossa composição das cestas. A gente quer fazer um convite especial hoje para vocês. Muitos sabem que a gente colabora com uma entidade que trabalha com crianças carentes, com portadoras de deficiências, que chama-se COTIC. E então a COTIC está realizando, né, pessoal que trabalha na COTIC, um bingo beneficente para ajudar a angariar os fundos, né? A entidade está passando por uma dificuldade, como todas, né? Então, estão num momento crucial. Então, esse bingo vai ser no dia 28 de maio, é um domingo, a partir das 14 horas. O valor do convitinho é R$25 e inclui um lanche, bolo, etc. E uma cartelinha para jogar. Então, vai ser no Acre Clube, que é ali no Jardim França. Então, quem quiser colaborar, pode nos procurar, a gente já está com os convitinhos. Então, a gente também agradece muito quem puder colaborar conosco, tá bom? Lembrando dos nossos trabalhos na área social, às sextas-feiras a gente tem o grupo de apoio e orientação aos dependentes químicos e familiares, toda sexta-feira, a partir das 20 horas. E nos sábados, as entregas dos lanches aos moradores de rua. O pessoal sai daqui por volta das 18, né, Amir? Quem quiser participar também é só vir aqui todos os sábados, tá bom, gente? Então, o que tinha de mais importante para falar era isso. A gente vai fazer uma prece agora, tá? Então, vamos acalmando a nossa mente, os nossos pensamentos, podendo sentir toda essa calma, essa paz que a gente recebe, percebe quando nós adentramos aqui na nossa casa. Todo esse carinho com o qual somos recebidos pelos nossos amigos da espiritualidade maior. E assim a gente vai podendo entrar em sintonia com eles. E nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso querido Mestre Jesus. Em primeiro lugar, agradecendo por podermos estar aqui hoje. Estarmos aqui depois do nosso dia de trabalho, de atividades, às vezes com dificuldade para chegarmos aqui, mas o importante é que chegamos e que o Pai nos permitiu isso. Então a gente agradece a Ele essa oportunidade e agradecemos pela nossa vida tão preciosa, cheia de oportunidades, de experiências, através das quais nós vamos caminhando, evoluindo, crescendo, com o objetivo de nos tornarmos melhores sempre. Então nós vamos pedindo ao Pai que nos ilumine a nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente possa aprender hoje um pouquinho mais e transformar o conhecimento em ação, novos pensamentos, novos conhecimentos e novas ações
dirigidas para o bem para o bem do nosso semelhante e para o bem maior da nossa sociedade, do nosso país e do nosso planeta. Então, que possamos estar aqui presentes, de coração e mente abertos, para recebermos tudo aquilo que viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos receber nosso companheiro Amir, com prazer, mais uma vez. Seja feliz na palestra. Boa noite. Todos bem? Tudo bem, Silvião? Perguntei de você agora há pouco. Estamos aqui para te ouvir. Te ver. Não, para mim não. Todos bem? Vamos falar de perdão de novo. A Simone estava até brincando com a gente ali. Se a gente tivesse aprendido na primeira vez, não precisava repetir, né? A gente está repetindo encarnações, então vamos repetir a palestra também. Uma senhora, eu já contei esse caso aqui, é um caso real. Vou contar de novo porque acho que tem bastante a ver com o tema. Uma senhora, ela estava, assim como nós, né? Tinha entrado na doutrina espírita, se juntou a uma casa como essa, começou a ingressar nos trabalhos, começou a ter contato com o evangelho, contato com a doutrina espírita, né? E começou a melhorar, né? O motivo inicial que a tinha levado a procurar a casa espírita era porque ela há muitos anos padecia de dores constantes nas pernas, né? Então ela foi levada a procurar a casa espírita para tratar isso e acabou gostando, acabou, como todos nós, né, se apaixonando pela doutrina, se apaixonando pelas práticas espíritas, até que vai chegando aquele momento onde a gente tem que ir um pouco além do lanche, um pouco além da palestra, um pouco além do passe, um pouco além dos livros, né, que a gente tem que olhar para dentro. E nesse momento ela já tinha feito cursos, já tinha se integrado aos trabalhos da casa e entrou num trabalho de desobsessão. Não sei se todos aqui têm conhecimento de como se processa isso. São médiuns que se reúnem, há um dirigente, um dialogador, e os benfeitores trazem, sob a total proteção e orientação dos benfeitores amigos, trazem os espíritos necessitados, os espíritos sofredores, para serem esclarecidos e encaminhados para poderem receber uma ajuda mais efetiva do lado de lá. E ela, já integrada nos trabalhos da casa, já conhecendo a doutrina, se manifesta naquela reunião um espírito, e ela ali ouvindo na reunião, um espírito se dirigindo a ela, e dizendo que na encarnação anterior, na sua última encarnação, ele havia sido um escravo, e ela uma senhora de engenho, e ele, por ordem dela, havia apanhado quase até a morte e deixado para morrer preso ali, onde ele teria morrido de fome e de sede. E disse que confessou persegui-la há anos, né? E não me lembro exatamente, mas me parece que as dores nas pernas eram devidas também à sua perseguição e à perseguição de outros espíritos ali. E ela tinha muitas dessas dores nas pernas. E aí ele exigiu que ela pedisse perdão. Ela se recusou, então, né? Aquele foi um momento de revelação dela para ela mesma, onde ela pôde entrar em contato com algumas coisas que talvez ela desconhecesse que ainda tinha dentro dela. Onde ela disse que ela não pediria perdão ao que, nas palavras dela, seria apenas um escravo. Então ela não pediria perdão. Esse espírito foi socorrido, foi através do dialogador ali, dos médiuns, dos benfeitores presentes do lado de lá, foi esclarecido e concordou em abandoná-la, concordou em deixar de persegui-la. E foi socorrido no plano espiritual. E essa reunião acabou. Essa reunião acabou, ela continuou frequentando os trabalhos. Esse relato está num livro chamado Dramas da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Quem quiser pode ler com maiores detalhes lá.
E ali, Manuel Filomeno relata, né, que a senhora X, lá não lembro se ele cita o nome ou não, continua a trabalhar na doutrina, continua a padecer das suas terríveis dores nas pernas e continua ainda prisioneira do orgulho e do egoísmo que não a deixaram pedir perdão. Né? E ele fala que ela vai conhecendo, vai trabalhando, participa dos trabalhos e continua completamente com a dificuldade de perdoar. Embora, e aí um toque de ironia dele muito sábio, né? Apesar de tomar semanalmente o seu passe magnético. Ou seja, toda a doutrina que ela estava tendo contato ali, todo o conhecimento que ela auria numa casa como essa, não foram capazes de fazê-la tirar aquele orgulho que não deixa perdoar o outro. Né? Talvez um orgulho que ela até aquele momento desconhecesse. E que normalmente é o responsável pela nossa dificuldade de perdoar. Até como nós dissemos aqui na última palestra, tem gente que fala assim, né? Algumas pessoas têm até um certo prazer em dizer isso, né? Um orgulho de dizer isso. Falar assim, eu não perdoo porque eu tenho um gênio muito difícil. Nossa, eu tenho uma personalidade forte demais, né? Eu sou uma pessoa austera, eu sou uma pessoa séria. Comigo erra uma vez só. A gente não escuta muito falar. Quantas vezes a gente já falou isso também, né? Eu não vou perdoar nunca. Na verdade não é austeridade, não é a personalidade, não é nada disso que a gente, às vezes as pessoas sentem até um certo orgulho de falar, que não deixa perdoar. Na verdade é o próprio orgulho mesmo. Porque o orgulho impede de perdoarmos a nós mesmos e por consequência nos impede de perdoarmos os outros. Porque se a gente não se perdoa, não consegue perdoar o outro. Mas, amigo, por que o orgulho impede da gente se perdoar? Porque muitas vezes a gente não tem humildade suficiente nem para admitir que errou. E às vezes quando admite que errou, fica pensando assim, eu errei, mas a pessoa também mereceu. Olha o que ela fez para mim. E normalmente vem essa frase, olha o que ela fez para mim. Se ela fizesse para o outro, não tinha problema. Mas ela fez para mim, que sou tão importante. Por trás dessa frase está dizendo assim, olha, eu sou mais importante do que todas as outras pessoas que ela poderia ofender. Como é que ela foi ofender logo a mim? Né? A gente tem que constantemente interrogar a consciência, porque isso está grudado na nossa alma, né? Grudado no nosso espírito há muitos milênios. Tanto que você vê ali, né? A dificuldade de perdoar, primeiro que a gente só vê a questão do perdão vindo do outro, ou seja, eu tendo que perdoar o próximo, mas a gente dificilmente enxerga quantas vezes a gente foi perdoado. Né? Simão Pedro, quando Jesus começou a falar de perdão, 2000 anos atrás lá, ele falou assim, mestre, perdoar é uma novidade, né? Perdoar naquela época era uma grande novidade. Mestre, mas até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim, que errar contra mim? Até 7 vezes? E já é um número grande para nós, não é? É um assustador número de perdoar a mesma pessoa pela talvez mesmo erro 7 vezes. É difícil. Difícil achar algum de nós aqui que já tenha feito isso. Só que por trás e aí Jesus responde com a célebre frase, né? Não é até 7 vezes, até 70 vezes 7 vezes. E como eu também costumo sempre dizer, pense se você acha que vai ter que perdoar tantas vezes alguém que não esteja bem próximo de você. Porque aquela vizinho barulhento, o vizinho ainda está perto, né? Mas tem pessoas que estão bem longe, que erram contra nós aí uma vez por ano, uma vez cada 2, 3 anos. Só às vezes na reuniãozinha lá de Natal, da Páscoa, fala alguma coisa meio torta ali que às vezes a gente não gosta. Esse daí não dá para perdoar, porque a gente só vê uma vez por ano, não dá para perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas perdoar aquele que mora, aquele que trabalha, aquele que é filho, aquele que é irmão, aquele que é marido, que é esposa, que é companheiro, que é vizinho, que é companheiro do centro espírita, às vezes até, né? Esse que a gente vê todo dia, muitas vezes cometendo os mesmos erros, é a maior dificuldade de perdoar.
Mas provavelmente é esse que Jesus estava falando. Porque senão ele falava assim, perdoa umas 12 vezes. Né? Na média aí vão errar contra você 10 vezes, 20 vezes. Perdoa umas 12 que tá bom. Mas não, ele falou, e é muito mais do que isso, né? Mas ele falou pelo menos 490. Então alguém que não seja muito, muito próximo de nós não vai ter oportunidade de errar tanto contra nós. E isso tem graus. Talvez nesse momento que a gente está, primeiro nós temos que entender que perdoar não é um exercício da cabeça, é um exercício do coração. Se o perdão, mas ele tem que começar com a cabeça. Mas se ele se limitar à cabeça, ele vai, como eu acabei de dizer, se limitar. Você vai conseguir perdoar algumas coisas, aquelas coisas mais fáceis. Porque as coisas mais difíceis exigem que você abra a mão daquele sentimento da autopreservação acima de tudo, né? Porque a autopreservação ela tem que existir, mas ela não tem que ficar acima de tudo. Tem que abrir um pouco mão, às vezes, daquele mecanismozinho de defesa, de manter o outro um pouco mais longe, para conseguir perdoar. Não é um exercício da cabeça. Mas o tema de hoje aqui, ele nos fala que até racionalmente a gente tem que entender o perdão. Ele nos fala aqui de um texto do Momento Espírita, com base no artigo Poder do Perdão de Lisa Collier-Cool, do Momento Espírita. Nós estamos recebendo uma comunicação de voz direta. Voz direta é raro, hein, gente? Devemos ter aqui estoantes médiuns de efeitos físicos. Voz direta é de ferro. A psicofonia a gente até se defende, mas voz direta é difícil. Descontrair um pouco também, né, gente? Ele fala aqui de pesquisas que o pessoal tem feito, aí, o pessoal da medicina, da biologia, de como o perdão pode te beneficiar também fisicamente. Ou seja, você pode entender racionalmente, não só na questão emocional, a necessidade de perdoar. Ele fala, por exemplo, do hormônio aqui, o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, né? Que a gente, quando passa muita raiva, quando fica contendo muita raiva do outro, alguma coisa assim, a gente vai acumulando. E ele fala que ele endurece as artérias, que aumenta a pressão arterial, uma série de coisas aqui. Né? Acelera o coração, acelera a respiração, fazendo a mente disparar. Isso é uma coisa legal de pensar. Quando você está morrendo de amores por alguém, você pensa muito e você fica bem, mas a tua mente não dispara, já reparou? Você fica legal. Quando você está morrendo de ódio, você consegue parar de pensar no fulano? É a mesma coisa que você sabe que vai numa festa e lá tem 50 pessoas que você gosta. Mas aquele que é o seu calcanhar de Aquiles, ele vai estar lá. Falta 1 mês e meio para a festa. E você já está sabendo que ele foi um dos convidados e ele confirmou a presença lá. Você já entrou lá no site, lá onde confirma a presença, e está lá a presença dele confirmada. Você fala, ai, mas que desgraça, eu vou ter que aguentar essa pessoa lá. Aí você fica se preparando. Aí fala, mas se ele falar para mim o que ele falou da última vez, ele vai ouvir. Vai ouvir, porque eu também não sou de brincadeira, eu tenho uma personalidade muito forte, não sei o que ele está pensando, a mente disparando. Se você tiver com essa mente disparando e tiver a condição de parar um pouquinho, você vai ouvir outras mentes em torno de você disparadas. Quem tiver um pouquinho de sensibilidade espiritual vai conseguir perceber isso. Porque nós estamos envoltos por aquela nuvem de testemunhas de que fala a Bíblia, não é isso? Uma mente em desalinho, uma mente movida pela raiva, movida pelo ódio, ela vai atrair o quê? Outras mentes movidas pelos mesmos sentimentos. Inimigos dela e inimigos daquele que ela tem raiva. Olha que festival de inimigo. Mesmo que ela julgue não ter inimigos. Mas outros podem se julgar nossos inimigos, não é isso? Aí a gente atrai os nossos inimigos, que ali começam a se alimentar das emanações ali que o nosso psiquismo está emitindo, e dos inimigos do outro. Que ele está lá em torno do outro. Vocês sabem que o pensamento viaja instantaneamente, né?
O nosso pensamento de raiva do outro, ele chega lá no cara. Aí o povo fica oriçado, né? Fala, nossa, chegou um dos nossos aí, mas não tá aqui, tá à distância. Vamos lá visitar. Aí eles vão na nossa casa visitar. Olha que maravilha. Ficam até, talvez, o próximo evangelho no lar, né? Se a gente não convidar para ficar mais. Aí você se prepara para a festa e fica aquele 1 mês e meio cultivando a raiva. É diferente você cultivar a raiva por muito tempo do que você ter um momento de raiva. É muito diferente. Uma pessoa que te fecha agora no trânsito, que você xingou ele te xingou, fez assim e cada um foi pro seu lado. Daqui a 15 minutos isso meio que passou. Agora uma raiva cultivada, por um tempo razoável, ela vai moldando a atmosfera em torno de você, né? Lembra daquela fotografia do pensamento de que fala Kardec? Ela vai moldando a tua atmosfera e ao longo de algum tempo já mais longo ela vai moldando até o seu perispírito. Nosso pensamento produz também modificações na matéria externa e modificações na matéria interna. E o perispírito é um tipo de matéria, né? E aí o sujeito, a gente ficou aquele mês inteiro se preparando, aquele 1 mês e meio, nós já estamos até sabendo os golpes que nós vamos dar, porque se ele virar desse lado eu vou dar um chute daquele lado, nós já sabemos tudo já que vai acontecer. E aí, um dia antes a gente já está com o fígado, a pressão já está a 18, não sei o que, já está com os punhos fechados para bater no fulano. Chega lá, a criatura não foi. A criatura não foi. Aí estão os seus outros 50 amigos lá, pessoas que você gosta, e você nem está em condições muitas vezes de ser uma boa companhia para eles, porque você está tão consumido assim, na sua loucura, da sua raiva, e você está até meio esquisito ali, você não se sente bem e não sabe direito por quê. E aí eu pergunto, de quem foi a culpa desse 1 mês e meio jogando veneno psíquico para dentro do corpo? Foi dele? O sujeito nem foi na festa, talvez ele nem saiba que a gente tem aquela raiva dele. Foi dele a culpa? De quem foi? Eu sempre termino a minha palestra falando de escolhas. E essa é mais uma das escolhas que a gente tem. Aí fala assim, nossa, mas então é só não querer o mal dele? Não querer o mal dele já é uma coisa boa. Perdoar, tentar esquecer o que ele fez, é uma coisa melhor ainda. Ah, mas eu não consigo esquecer. Tá bom. Então tente esquecer a emoção ligada àquele fato. Porque se você tem a ciência do que ele fez lá, como informação, eu lembro que no dia tal de 2004 eu levei um tiro do fulano. É uma coisa, isso está como informação. Agora, se toda vez que eu lembro daquele tiro, vem toda aquela carga emocional que aconteceu como se aquele momento tivesse vivo, você não escuta falar assim, eu lembro disso como se fosse hoje. Esse eu lembro como se fosse hoje, se for uma coisa ruim, está envenenando repetidamente a pessoa. Vai falar assim, mas ele não merece que eu perdoe ele. Mas ele não tem que merecer, porque você perdoa para você. Você não perdoa para o outro, ele não precisa do teu perdão. Sabia disso? O outro não precisa do nosso perdão. A gente conversou um pouco sobre isso aqui a última vez, né? Mas que tem bastante gente que não tá. Vou tomar a liberdade de falar isso de novo. O outro não tem tanta necessidade quanto a gente pensa do nosso perdão. A gente, às vezes, aqui tem necessidade de não perdoá-lo para que se sinta credor dele. E aí isso dá uma certa sensação de poder, né? Como se o outro nos devesse. Só que o outro não deve para nós, ele deve para a consciência dele, que é onde está, né, escrita a lei de Deus, e o perdão cabe em situações de transgressão à lei. A lei de Deus está na consciência dele. Então ele é um devedor da própria consciência. Ele é um devedor de Deus, porque nós devemos tudo a Deus. E ele é um devedor do universo, porque ele produziu uma coisa ruim no universo, e se ele não fizer nada para mudar, o universo devolve. Mas ele pode, isso também está na escolha dele. Ele pode escolher como isso vai voltar ou não. Mas por que eu estou dizendo que o outro não precisa do nosso perdão? Vamos falar racionalmente de novo aqui. Veja, o que ele fez para nós não pode ser obra do acaso, pode? A gente lê lá no Livro dos Espíritos que o acaso é o nada. Não é isso que a gente lê lá? Se o acaso é o nada,
e Deus está no controle de todo o universo, e nada acontece, como disse o Cristo, né? Não cai um fio de cabelo da vossa cabeça, não cai uma folha da árvore sem que seja da vontade de Deus. Mesmo os fios de cabelo teus estão todos contados. É assim que está lá, Simone? Simone é nossa professora aqui de escrituras e muito competente, viu? Um dia quando eu crescer, eu não vou crescer mais, né? Mas eu queria um dia ter um pouquinho desse conhecimento. Os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Se o outro pôde, dentro da justiça divina que tudo controla, fazer alguma coisa para nós, tem duas possibilidades. Pensando que a gente não seja um missionário, né? Considerando que é improvável que nós sejamos uns missionários nesse aspecto. Ou foi expiação ou foi prova. Se foi prova, fui eu que pedi alguma coisa daquele gênero para que eu pudesse desenvolver a capacidade de perdoar. Se foi expiação, é porque eu era devedor. Porque eu já tinha feito alguma coisa em desacordo com a lei. Ou seja, estava 1-0 contra mim, né? Eu estava com uma conta lá para pagar. E aí a expiação devolve. Se eu não fizer nada, se eu agradecer a Deus por ficar só naquilo e ficar quietinho, fica 0-0 de novo. E aí eu chego naquela condição que Jesus fala, tua fé te salvou. Se eu não fizer nada. Se eu começar a pensar em fazer alguma coisa contra o outro, que é o que normalmente acontece, ele já não fala mais a tua fé te salvou. Ele fala assim, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Já perceberam que ele respondeu dessas duas maneiras? Ele deu essas duas respostas em situações diferentes. Uma é porque ele sabe que a pessoa teve uma libertação já definitiva. Outra, ele está falando assim, ó, esse cara vai aprontar de novo. Então eu vou avisar ele. Porque ele sabe, né? Ele lê dentro de você, né? Não fala lá? Ele conhecia todos por dentro. Fala também na Bíblia. Se ele te conhece por dentro, ele sabe o que você está pensando. Que você está louco para devolver aquele mal para o outro. Se você devolver o mal para o outro, vai ficar 1-0 contra você de novo. E você está se candidatando a receber novamente a cobrança da justiça, se não fizer nada de melhor para reparar e que possa apagar aquilo, vamos dizer assim. Né? Porque isso também é possível dentro da nossa escolha. Então ele sabe o que às vezes muita gente pensa de fazer. Então, é uma questão também de inteligência a gente perdoar. Para quê? Para zerar essa conta. Se for expiação. E se for prova, para não ter que passar por ela de novo. Agora, o pior que pode acontecer é ser uma prova e a gente, além de não passar, ainda dá um bofetão de volta na cara do outro. Porque além de não passar na prova, ainda ganha uma expiação que fica no passivo lá. Isso é o pior que pode acontecer. Então, assim, perdoar não é só uma questão de sentimento, é também uma questão de inteligência. O evangelho todo é uma questão de inteligência. Porque, cumprindo ali, né, o dia que nós somos conhecedores do evangelho, mas não somos ainda evangelizados. O dia que nós evangelizarmos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, palavras e a nossa conduta principalmente, a gente deixa de estar ao alcance desse retorno do mal. Porque a gente não precisa mais. Se a gente não precisa mais, Deus não deixa esse sofrimento chegar na gente. Porque a justiça divina é um pouco diferente da nossa. A nossa é uma espécie de vingança, né? O outro me fez sofrer, eu quero fazer ele sofrer de volta, e achamos que isso é justiça quando é vingança. A justiça divina sempre vem acompanhada da misericórdia. Anda de mãos dadas com a misericórdia. E tem um verso muito bonito em algum lugar do Emmanuel ou do André Luiz que diz o seguinte: que quando a justiça divina nos procura para cobrar algum débito do passado e nos acha a serviço do semelhante, seja de que modo for, hein? A serviço do semelhante, manda a misericórdia divina, ela não pede, ela manda. Manda a misericórdia divina que a pena seja suspensa por tempo indeterminado. É aquele vai, não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, se você começar a agir diferente, você não precisa necessariamente colher os frutos do que fez no passado. Por isso que não tem tanta importância. Às vezes tem gente que fica tentando descobrir, vai fazer regressão para isso, para aquilo. Não estou questionando a regressão terapêutica, mas tem gente que vai fazer por curiosidade.
eu quero saber o que eu fui, não sei o quê, quem que eu matei, papapá. Não tem mais importância saber como a gente foi se enfiar nisso. E sim saber como a gente vai sair dessa melhor do que entrou. Essa é aí que está a inteligência. Ele até fala aqui no livro, ó, no texto. Algumas dicas para encontrar a paz através do perdão. Primeira, concentre-se nos fatos da ofensa. Quase sempre quando nos sentimos ofendidos, nossa tendência é aumentar o que aconteceu. O ego faz isso, né? Ele diminui o bem que os outros nos faz e aumenta o mal que o outro nos faz na nossa mente. Porque o ego, sempre nos julga melhores do que o outro, então tudo que é a nosso favor fica maior e o que é contra fica menor. Segunda, tente entender o que ocasionou a ofensa. Por vezes somos nós mesmos os promotores dela, por algo que tenhamos dito ou feito. E às vezes a gente fala assim, não fiz nada, só falei umas verdades lá para ele. Bem terapêutica a verdade. Terceira, focalize a natureza humana do agressor, não só a sua atitude. Pense em que nós mesmos, no trato pessoal, em momentos de estresse, de cansaço, dizemos coisas que constituem mais um desabafo. Assim pode ocorrer com outro, porque na Terra somos ainda seres muito imperfeitos. O Cristo disse isso para Simão Pedro. Simão Pedro estava se queixando lá que ele era incompreendido, e muitas das suas atitudes que ele tomava, às vezes com as melhores intenções, ele era incompreendido pelos companheiros. E aí o Cristo, depois de ensinar algumas coisas para ele, disse assim: Pedro, um dia compreenderás que os homens são mais frágeis do que perversos. E aí pensa nessa frase, os homens são mais frágeis do que perversos. Um pouco antes do Cristo, né, acho que foi na quinta-feira isso. Eles começaram a discutir ali no meio da hora da comida, lá da hora da refeição, para ver quem seria o maior entre os apóstolos. Começaram aquela disputa, né? O velho egão, né? A disputa entre os apóstolos ali, para quem deles seria o maior. Jesus, em vez de responder com palavras, ele pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos apóstolos. Um mestre, né? Um mestre lavando os pés dos apóstolos. Isso, na época, tinha uma simbologia muito maior do que tem hoje. Era uma coisa que chegava a ser beirar o absurdo. Tanto que Simão Pedro se rebela um pouco contra isso. E ele fala: Senhor, meus pés não lavarás. Aí ele fala assim: Pedro, se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Aí ele fala: então lava a cabeça, lava o que você quiser. E ele vai e lava. Um pouco depois ele fala assim, lembra da frase, Pedro, os homens são mais frágeis do que perversos. Lembra dessa frase quando alguém te fizer alguma coisa? Isso vai te ajudar a perdoar. Essa frase é maravilhosa, essa frase é do Cristo, não é minha. Os homens são mais frágeis do que perversos. Lembra que todo agressor é um doente do sentimento. Aí ele pega e fala assim, Senhor, eu vou te acompanhar onde fores. Porque um pouco antes Jesus falou assim, olha, vocês não vão dar conta de onde eu tenho que ir. E ele falou, mestre, eu te acompanharei por onde fores. E aí aquela velha frase que todo mundo conhece, onde ele fala, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí acontece tudo aquilo que todo mundo conhece, né? Os soldados levam Jesus é colocado numa cela, e Simão Pedro e João ficavam ali tentando ainda ver se poderiam fazer alguma coisa. A maioria tinha debandado, né? Vendo ali se poderiam fazer alguma coisa ainda para libertar o Cristo. Até que chega a primeira leva de gente lá e fala assim, você é amigo dele. Não, pelo amor de Deus. Aí ele sai fora. Aí acontece mais alguma coisa, a segunda vez. Você é amigo dele? Não conheço esse homem, imagina. E vai embora. A terceira vez ele nega. Quando ele nega, o galo canta. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta. Aí, Simão Pedro, não sei se em espírito ou fisicamente, ele consegue ver Jesus dentro da cela, e Jesus não lhe lança um olhar de reprovação. Ele lança um olhar amoroso. Daquele que compreende que Pedro não fez aquilo porque era perverso, mas porque ainda era pequeno no seu desenvolvimento.
Porque ainda não tinha condições, como ele mesmo acabava de prever, não tinha condições de acompanhá-lo para onde ele fosse. Ainda era frágil, vacilante. E aí Pedro provavelmente carrega depois aquela culpa, né, dentro dele de ter negado, de não ter sido forte o suficiente, de ter sucumbido à própria fragilidade, ao próprio instinto, à necessidade de autopreservação. Até que, depois de acontecer tudo, depois da morte, do retorno de Jesus, ele encontra Simão Pedro acabrunhado ali e fala assim, e ele não fica perguntando muita coisa. Com poucas palavras, o espírito superior, o Cristo, né? O Cristo está no topo da escala dos espíritos puros. Começa uma nova escala ali, viu, gente? Ele está no topo daquela escala. Eles com pouca coisa conseguem fazer a gente entender muito. E aí ele não chega para fazer uma DR com Pedro. Falar assim, ai Pedro, nossa, mas por que você foi fazer aquilo? Eu te falei que você ia me negar. Não, isso é coisa nossa. Isso é a nossa mente barulhenta falando. Ele fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Ele está falando de passado ou de futuro? Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Aí deve ter te acendido uma luzinha no Simão Pedro, porque quantas vezes ele tinha negado? 3. Quantas vezes Jesus perguntou isso para ele? 3. Eu não acredito muito no acaso. E aí ele começa a entender e começa a fazer toda aquela obra que nós conhecemos, que está descrita lá nos Atos dos Apóstolos, e que também está descrita de maneira magistral na obra de Humberto de Campos, ou Irmão X, dependendo ali do livro, que é o mesmo espírito. Ele descreve ali episódios que a gente não conhecia, e que são chaves para entender muitas passagens que estão lá nas Escrituras. E ali ele deve ter começado a pensar, falou assim, poxa, mas Jesus não veio me recriminar. Jesus não ficou com raiva da minha fragilidade. Essa fala, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas, é uma frase de alguém que está com raiva, de alguém que não conseguiu perdoar, de alguém que está com ressentimento? Não. É uma frase de quem está falando, Pedro, faça o que tem que fazer. Faça o que é importante. Não é importante agora olhar para trás. É importante o que você vai fazer para frente. Não importa o que você fez ontem, o que você fez na encarnação passada, que seja. Importa o que você vai fazer daqui para frente. É isso que pode te livrar. O livramento não vem do passado, ele vem do futuro. E o futuro é uma sucessão de momentos presentes, porque é só no presente que a gente pode agir. E ali provavelmente Jesus estava querendo dizer que na verdade não importava o que ele tinha feito, desde que ele se desenvolvesse dentro dele o amor. Através do desenvolvimento do amor, ele ia cobrir o que ele tinha feito atrás. Provavelmente ele entendeu isso, porque lá na epístola dele ele escreve aquela frase muito conhecida, que o amor cobre uma multidão de pecados. O que foi mais forte ali? O pecado dele, que na visão dele, o pecado, na visão de Jesus, uma fragilidade. O pecado, ou o que ele fez depois, pelo Cristo, pelo Evangelho, por nós, por amor. O que foi mais forte? O amor. O amor sempre vai vencer, sempre vai cobrir. Né? E é isso que o Cristo estava querendo ensinar para ele, e que depois, um dia a gente fala mais de Simão Pedro aqui, que eu adoro falar dele. Aquele provavelmente era o momento da virada de Pedro, onde ele estava deixando as fragilidades do ego de lado e estava começando a assumir a sua condição mais forte espiritual. Né? Se ele entrasse hoje aqui, a gente provavelmente ia cair todo mundo de joelho aqui, da vibração de um espírito desse. Porque diz ali que só ele ia passando e a sombra dele fazia com que as pessoas se curassem. Pela própria transfusão de fluido, da purificação que ele produzia, que o fluido mais puro dele produzia nos fluidos impuros das pessoas que estavam doentes. E uma dessas doenças pode ser a raiva, a dificuldade de perdoar. Porque a lei de Deus não é de regresso, é de progresso. Não tem como alguém impuro deixar você impuro.
Pode fazer o que quiser para você, te ofender, te xingar, te bater. Não vai te tornar impuro. Pode até te deixar com raiva. Mas a lei de Deus não é de regresso. É o puro que purifica o impuro. Por isso que Jesus questionou muitas daquelas coisas da religião mais formal, de lavar as mãos e disso e daquilo, do sábado, e ele deu um novo significado para aquilo, porque nada daquilo poderia tornar impuro uma pessoa de sentimento puro. Nada. Porque a lei de Deus é de progresso. A maior prova disso é quando Jesus estava andando ali no meio daquela multidão, já para finalizar, andando ali no meio daquela multidão, tinha 500 mil pessoas lá, e ele fala: Pedro, alguém me tocou. E Pedro, né, aquele jeitão bem nosso mesmo, né? Mas por que é que eu vou saber quem foi que tocou essa confusão toda? Senti sair de mim uma virtude. Se a lei fosse de regresso, o fluido impuro da senhora que estava doente teria produzido um malefício para Jesus. Mas foi o fluido salutar perfeito dele que produziu nela o benefício. Porque a lei é de progresso e não de regresso. Para mim isso é a essência, uma das maiores essências do que o Cristo veio dizer. É que o puro veio para purificar o impuro. Não é o contrário. Que ele te abençoe, intua e oriente cada uma das suas escolhas. Obrigado. Vou prender aqui. Aqui eu soltei. É o segundo já. Teve voz direta já aqui hoje. O pessoal pensa, vou ler uma perguntinha de mim de quem? Lourenço. Os efeitos físicos é por causa da Mirabelle também. A gente também foi falta da gente se ligar, né? Amir, boa noite. Um abraço a todos os presentes. Você concorda? Perdoar não significa esquecer, guardar segredo é um sofrimento para quem consegue. Perdoar não significa esquecer. Guardar segredo é um sofrimento para quem consegue. São as duas algemas difíceis de nos libertar? Eu não entendi. Deixa eu ver. Bom, pelo que eu entendi, assim, um abraço, viu, Lourenço? Pelo que eu entendi, ele está fazendo essa diferenciação que a gente já até tinha começado, entre que perdoar não necessariamente seja esquecer, né? Talvez tenha razão, pelo seguinte, se você pensar nas coisas que os espíritos passam, por exemplo, pela psicografia, o Emmanuel lá, por exemplo, né, um espírito já bem desenvolvido, ele lembra dos fatos, não lembra? É aquilo que a gente estava falando. Ele lembra dos fatos, tanto é que ele narra. Mas ele não tem mais a emoção da raiva ligada àquele fato. Entendeu? Então, assim, perdoar, se a gente conseguir esquecer, acho que é melhor ainda, né? Mas se a gente não puder esquecer o fato, se aquele fato ainda... às vezes o fato é muito marcante, né? É difícil alguém esquecer, por exemplo, que levou um tiro do outro, né? Cada vez que você olha tem uma cicatriz. Mas pelo menos esquecer a emoção ligada àquele fato. Lembrar daquele fato como se tivesse acontecido num filme, como se tivesse acontecido com outra pessoa. É difícil, mas o objetivo é chegar nisso. Né? Lembrar do fato sem ter raiva, sem ter emoção nenhuma ligada àquilo. Lembrar como informação. E fazer, se possível, uma prece por aquele que nos agrediu. Né? Porque, como nós dissemos, ele é mais frágil do que perverso. Né? É uma doença do sentimento. Exatamente. Porque perdoar é se livrar da carga, né, Sandra? É se livrar da carga. Quando a gente perdoa, qualquer, por mínima que seja a ofensa, às vezes até perdoar uma cara feia que alguém fez pra gente, parece que sai uma carga e sai mesmo. Você pode falar até do fato, mas ela não traz o peso. Exatamente. Você pode falar sem embargar a voz, né? Assim, aquela coisa. Né? Acho que é isso. O objetivo final é esse. Para nós nesse estágio aqui ainda é difícil, mas a meta é essa, né? A meta é essa.
Simone acho que quer falar. Uhum. Uhum. Eu queria até ligar isso com uma coisa que a gente começou a falar, que é a questão do... Você ter um mau pensamento, um momento de raiva, um momento de descontrole... Quer dizer, tem momentos de descontrole que são catastróficos, né? Eu estou me referindo a um momento de descontrole ali dentro da média, né? E aquilo dali 1 minuto vai passar e você não produziu nenhum malefício muito grande nem para você nem para o outro por causa disso. É uma coisa, mas tem gente que fica cultivando ódios por 500 anos. Encarnação após encarnação. Essa história, por exemplo, que a gente contou, que é uma história real no começo da palestra, pensa bem, o espiritismo no Brasil, ele começou a existir com mais força depois do Chico Xavier, né? Que é onde começaram esse modelo de sessões de desobsessão, esse tipo de coisa. Então essa coisa deve ter acontecido dos anos 40 para frente, certo? Que ano foi a abolição da escravatura? 1888, não foi isso? Então aquele espírito, ele ficou pelo menos 50 anos com raiva daquela senhora. Dá para imaginar o que sofrimento que é isso? Você ficar pensando mal daquela pessoa e querendo vingança contra ela 50 anos do plano espiritual? E isso não precisa estar desencarnado para acontecer, pode acontecer com o encarnado também, né? Como ela falou, a gente vigiar o que está acontecendo dentro da nossa mente, né? O que é a nossa ideia central, né? Qual é aquele motor principal em torno do qual giram nossos pensamentos, nossas vontades, nossas intenções? Isso a gente precisa analisar constantemente, não com aquela coisa de se martelar, né? De se martirizar, como é que fala? Se judiar, de se flagelar, exatamente. Não é nesse sentido. Mas no sentido de se analisar, falar assim, bom, não está legal. Eu deixo isso para trás e daqui para frente eu vou fazer diferente. Como o Pedro fez, né? Não sei, provavelmente ele deveria ter sentimentos de culpa em relação à negação e dali para frente ele fez diferente. Acho que a gente precisa fazer a mesma coisa, né? Precisa se analisar em torno de que nós estamos girando, o que está nos movendo e ver se está legal ou se precisa de uma correção de rumo. Mas numa boa, assim, de bem consigo mesmo. Sem dizer assim, eu sou um nada, eu só erro, né? Tem muita gente que fica nessa autoflagelação, né? Como você falou. É isso. Oi? Está adiando a vingança? Põe no Outlook lá para não esquecer, né? Eu acho que sim. Eu acho que você... É aquele copo d'água que o Chico falava, né? O Chico Xavier falava isso. Quando você tiver muita vontade de ofender o outro... Aliás, eu peço desculpa que eu usei aqui sem querer a palavra judiar, que é uma palavra que os cursos de exposição aí espírita dizem que a gente deve evitar essa palavra porque ela pode ferir sentimentos de algumas pessoas. Eu peço desculpa, por isso que foi sem querer. Mas qual foi a pergunta mesmo?
Então. O Chico falava assim, quando você tiver muita vontade de ofender alguém, enche a boca de água. Pega um copo de água bem grande e não engole. Fica segurando ele na boca. Assim. Quando espera, conta até 10 e... Por quê? A tua raiva pode até não ter passado. Mas se você der vazão à tua raiva naquele momento, até então você está com um problema só, que é você com você. Dependendo do que você falar naquele momento, você pode ficar com 2. Você com ela, ou com 3. Ela também com você. Você com você, você com ela e ela com você. Vai ficar com 3. Então você pode multiplicar por 3 o problema. Se você esperar um pouco, talvez você consiga pensar melhor e pensar na frase que a gente falou. Putz, ele é mais frágil do que perverso. É o melhor que ele pode fazer, ou na situação que ele está passando, ou no grau de evolução em que ele está. Não sei pelo que ele está passando, não sei o dia que ele teve, eu não sei o que está acontecendo na vida dele. E nem sei se o motor que está por trás daquilo é realmente... Às vezes eu só estou pagando, eu só sou a gota d'água, né? Então se a gente pensar nisso, a gente fala, nossa, ele está fazendo isso por fragilidade. Qualquer outra pessoa que passasse aqui no meu lugar, na mesma situação, ele ia despejar isso do mesmo jeito. Então não é pessoal. Se não é pessoal, eu não preciso me ofender. No trânsito isso acontece. Eu estava vendo outro dia uma estatística de trânsito, acho que é da polícia essa estatística, que acho que por mês aqui em São Paulo tem 70 brigas de ocorrência, né, de briga de trânsito e tal, e 20 acho que acabam em agressão física. Aí, alguma ocorrência de trânsito pode ser pessoal? Não, você só estava passando ali, você estava no lugar errado na hora errada. Qualquer outro que estivesse na mesma situação, ia acontecer a mesma coisa. Então se a gente parar para pensar que é uma fragilidade do outro, e que na maioria das vezes não é pessoal, não tem por que se ofender. O difícil é introjetar isso na emoção, porque com a cabeça não é tranquilo entender isso. Mas se a gente leva uma fechada aqui na porta, aí você já começa, né? Já ativa o mecanismo automático, que é o que a gente está mais treinado para fazer. Né? Na hora do estresse sempre vem o que a gente está mais treinado para fazer. Hã? Isso. Obrigado, gente. Então, agora, depois de aprendermos, recebermos, tanto por essa noite, nós vamos agora para o momento em que a gente pode fazer um pouco, né, através dos nossos pensamentos e das nossas vibrações. Então, nós vamos pedindo aos amigos espirituais, em primeiro lugar, buscando dentro de nós os nossos melhores sentimentos e pedindo aos amigos espirituais que possam levar as nossas emanações, as nossas vibrações, distribuindo ao nosso planeta as vibrações de amor, de paz, o nosso perdão, os sentimentos de fraternidade e todo o nosso amor, para que esses sentimentos possam vibrar e ecoar por todas as pessoas, por todo esse nosso planeta, tão necessitado de amor, tão necessitado de perdão. Todos os povos, as nações que estão em guerras, em conflitos, que o amor, a compreensão e o perdão possam chegar aos dirigentes, a todos os habitantes, porque é só assim, vibrando dentro de cada um de nós, que nós podemos modificar o ambiente que está ao nosso redor. Então, que cada um de nós possa ter essa consciência da pequena
usina de energias, de novas energias que somos cada um de nós. Então vibremos. Vibremos pelos companheiros que se encontram nas ruas, sem um lar, sem um teto, sem um agasalho, sem o alimento. Que esses companheiros possam sentir nesse momento o aconchego, a força, a coragem para seguirem adiante, sem revoltas, que possam sentir a força do amor dentro de cada um. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelas nossas famílias, também pelo entendimento, pela compreensão, pela ajuda mútua. E de uma maneira especial, aquele familiar, aquele amigo, aquele companheiro com o qual nós temos mais dificuldade. Vamos vibrar por ele, emitindo o nosso amor, o nosso perdão, a compreensão. E assim então, nós podemos estar mais preparados para o agradecimento. O agradecimento ao Pai por tudo o que recebemos, especialmente pelo seu perdão. De quantas e quantas vezes, em quantas inúmeras oportunidades, o Pai nos perdoa e nos dá sempre uma nova oportunidade. Então, Pai, nós te agradecemos e te pedimos que esteja sempre conosco, nos inspirando, nos acompanhando e nos fortalecendo. E saindo daqui, nós possamos oferecer um pouquinho de tudo isso que nós recebemos. O conhecimento, o amor e o perdão a todos aqueles que estão juntos conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos continuar em silêncio, nessa sintonia, nos preparando para receber o passe. Uma boa semana a todos.